A exaustão virou regra, o cansaço virou culpa e a saúde mental das mulheres segue sendo tratada como um problema individual, quando provavelmente é um sintoma de algo muito mais grave, de muito mais amplo. Hoje nós vamos discutir carga de trabalho invisível, esgotamento psíquico e desigualdades estruturais com Márcia Baldisserotto, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Márcia é psicóloga, era docente do Instituto de Psicologia da UFRJ e há anos se dedica ao estudo da saúde da mulher. Bem-vinda, Márcia, ao nosso programa aqui, ao Diálogos, gloriosíssimo Diálogos com a Inteligência. Vamos conversar? Bora lá! Quando falamos de saúde mental da mulher, é impossível não lembrar dos inúmeros casos de violência de gênero e feminicídio que vieram a público nas últimas semanas. Me diga uma coisa, Márcia, assim, para você isso é diagnóstico de uma cultura misógina? Diagnóstico é difícil, né? Porque quando a gente fala com psicólogo, diagnóstico é sempre uma coisa mais complexa. Mas certamente... não tem diagnóstico coletivo, né? Diagnóstico coletivo é estranho. Talvez diagnóstico, mas isso pode ser sintoma de uma sociedade misógina, de uma sociedade que tem, né, a questão do patriarcado, do machismo muito estrutural. E isso não é de agora, né? A gente sabe que isso já vem de muito tempo, né? Mas isso isso realmente é estrutural. Eu costumo dizer que a democracia agora que está entrando dentro de casa. Porque a questão da igualdade sempre foi da rua para fora. Né? Ela não dizia respeito a raça, cor, filho, esposa, né? Uhum. Eu acho que talvez por isso esteja havendo o que você acha? Uma espécie de reação contra isso? Eu acho que as mulheres, né, pegando nas mulheres e a sociedade como um todo, a gente está mais consciente da questão e falando mais. Porque eu lembro de quando eu era mais nova, várias questões de agressão, de abuso sexual, de assédio, a gente não falava, a gente sofria calada. E muitas mulheres sofriam, assim como eu, né, tenho a minha história, outras mulheres também têm, e sofriam mais caladas. Eu acho que hoje uma das grandes diferenças também, né, é que a gente tem falado mais sobre o assunto e a gente tem se conscientizado mais. E isso, assim, as mulheres não estão mais sofrendo tão caladas mais, estão podendo falar e ter espaço para falar. Então a gente tem as redes sociais, as mídias, a internet, jornal. Então as mulheres estão se sentindo mais confiantes para poder falar. E eu observo, assim, que as gerações das mulheres mais novas, né, as últimas que a gente fala na saúde, as coortes mais novas das meninas, das mulheres, elas têm denunciado e falado muito mais do que a minha geração, que já denunciou mais do que a geração da minha mãe. Então você vê um aumento também da conscientização. Eu não sei te dizer se a gente tem um aumento assim muito grande, porque eu não tenho esses dados na cabeça, do número assim de questões de agressões contra a mulher. Claro que algumas pessoas falam que tem aumentado, mas por um lado, algumas questões eu não sei se de fato elas sempre aconteceram, mas não eram notificadas, Sim. Não eram faladas. As mulheres, por exemplo, apanhavam em casa e não iam na delegacia denunciar. Sim. Né? Ou isso tem tido um aumento. A gente tem um problema muitas vezes em dados longitudinais, que a gente fala que muitas vezes a gente está vendo mais coisas, diagnosticando, percebendo mais coisas, não porque elas estão acontecendo mais, e sim porque a gente está sendo mais capaz de notificar, de perceber, né? Então, eu acho que, assim, de certa forma, a gente está mais consciente e falando mais, e que bom, porque eu vejo que muitas mulheres já não estão mais sofrendo caladas, né? E muitas vezes a mulher achava que a culpa era dela. Né? Se ela sofria um abuso ou sofria algum assédio, que é algo muito comum, tá? Mulheres, por exemplo, mais novas saem na rua, sofrem assédio, Sim. homem perseguindo, Nossa. Olhares, né? Então, assim, a gente, quando mais nova, né, as gerações antigas se sentiam culpadas, como se elas eram responsáveis. Eu acho que está tendo uma mudança de percepção também. E que Nossa, bom, assim, né? eu me lembro que
sei lá, no tempo que eu, sei lá, 25 anos atrás, é a coisa mais comum do mundo. Eu não frequentava esses lugares. Talvez às vezes tivesse que frequentar. Mas nas boates, quantas vezes? Você lembra do negócio do jujuteiro? Pegava a mulher, forçava a beijar, Isso aí, puxava pelo cabelo. Isso. Puxava pelo cabelo. E se entendeu? ela não vinha, ela era difícil. Ela estava se fazendo. É. E era culpa, sempre o discurso é culpa da mulher. Sabe que tem uma coisa interessante? Eu tenho uma filha de 11 anos e ela já está toda mais consciente, né? Eu converso na medida do possível com ela. E eu tô revendo, eu gosto muito de Star Wars. Sim. Star Trek. E Sim. eu faz um tempo que eu tenho assistido novamente alguns filmes antigos com a minha filha, que eram da nossa época de infância, de criança, Sim. adolescência. E eu comecei a assistir com ela os antigos do Star Wars. E os clássicos, não aqueles que foram gravados depois, que são os iniciais. Sim. E você vê as falas do personagem principal, que acho que é o Harrison Ford que fala, extremamente agressivo e misógino. Ele pega ela e assim quase e faz um assédio em cima da princesa Leia. A minha filha estava olhando assim, mas mamãe, isso não é assédio? Ele não está sendo um pouco meio agressivo? E eu olhando assim, filha, na época, quando a gente assistia, a gente não tinha essa sensação de uma certa agressividade. Não, isso era um homem de verdade, Era um homem de né? verdade, era normal. Era um homem Ele estava viril. viril, era macho. Né? E ela ali no papel feminino, papel clássico, né? E você vê que às vezes ela fica desconcertada um pouco ali, né? Fica estranha aquela intensiva dele. E eu olhando, a minha filha ficou horrorizada. Mas mamãe, vocês assistiam isso? Esse filho eu nunca mais revi. E hoje eu, com 43 anos, à luz dos debates atuais sobre violência de gênero, né, de toda essa questão da misoginia, eu assistindo, e foi esse fim de semana, eu me dei conta, gente, como a gente normatizava esse tipo de comportamento, que hoje, se você bota hoje isso num filme, não passa mais. Eu disse, gente, que bom, né, que a gente está mudando. Eu não sei se a gente... Pois é, a gente está mudando. Eu não acho que a gente normatizava. Aquilo era considerado geralmente como uma coisa normal. Isso, você não... Mas começou a deixar de ser. Que bom, Não, porque assim, nós mulheres, muitas vezes, a gente ficava desconcertadas, era uma violência. Então a gente se acostumou a sofrer um grau de violência como se aquilo fosse normal. E hoje, olhando para trás, eu vejo, até agora eu sou professora da UFRJ, não clinico mais, mas na época que eu clinicava, eu via na clínica os efeitos dessa agressividade nas mulheres. E a gente vê isso também nas pesquisas científicas, históricos traumáticos, né? Esses traumas prévios, eles são muito danosos para a saúde mental da mulher. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem notícia de como está o contrário? O que tem acontecido com os homens, conforme as mulheres vão se conscientizando enfim, de direitos, de agressões e de tudo isso? Você sabe como é que os homens têm reagido a isso? Eu não sei te dizer tanto, que honestamente eu estudo muito mais o lado das mulheres. Tá. Mas aí você tem como saber também pelo outro lado, né? Assim, indiretamente, indiretamente, né? O que eu vejo, o que eu percebo? Aí é mais uma percepção, não tanto como cientista mais, porque eu tento analisar mais dados relativos à mulher, mas eu vejo que uma parcela dos homens também tem repensado muito, e eu acho que às vezes alguns ficam um pouco perdidos, mas também há uma parcela que também a gente tem visto, né, nesse movimento Red Pill, que tem se falado muito, que é um certo ressentimento dos homens como se fosse uma ilusão de perda de controle, perda de um lugar que antes era dado para eles, né, esse lugar do homem, desse papel do masculino na sociedade. Então, eu acho que acontece muito essa perda de domínio sobre a mulher, nas relações isso afeta também, né? Então acho que talvez alguns homens tenham se sentido muito perdido nisso tudo, e por isso também esses discursos Red Pill, eles colam muito também, né? E com várias outras questões ligadas à própria questão dos homens, né? Grande parte do trabalho feminino ainda é invisível, enfim, está na invisibilidade, né?
Aí a pergunta é assim, de que maneira essa sobrecarga afeta a saúde mental das mulheres do dia a dia? Muito, porque o cuidado, ele ainda é feminino. Assim, a grande maioria de todas as tarefas de cuidado que a sociedade precisa, ela é feita por mulheres e esse cuidado, ele é muito invisibilizado. Então, quem cuida dos filhos, a grande maioria são as mulheres. Então, para você ter um ser humano formado, um adulto, alguém teve que investir nesse bebê, nessa criança, para que esse sujeito pudesse se desenvolver. E quem faz esse cuidado, e que é um cuidado muito pesado, que demanda muito trabalho, um bebê, uma criança, um adolescente, demanda muito cuidado dos pais. E a grande maioria desse cuidado na sociedade brasileira é feito por mulheres. E é um cuidado invisibilizado, porque ele não é quantificado como cuidado. E não é remunerado. E muitas vezes essa mulher, além de ter que fazer esse cuidado em casa, ela também sai para trabalhar, né? E aí o tempo que resta, o tempo fora do trabalho, ela ainda tem que cuidar de casa. E esse cuidado, muitas vezes essa mulher, ela é sola, né? Ela tá sozinha no lar, cuidando de tudo. E não tem um parceiro ou uma parceira, e muitas vezes até tem um parceiro, mas esse parceiro, a gente sabe, isso são dados que mostram que eles muitas vezes não dividem esse cuidado de forma igualitária com essas mulheres. E muito pelo contrário, às vezes essas mulheres ainda têm que cuidar do parceiro. E aí é mais uma sobrecarga de cuidado. E além disso, uma questão que a gente tem na sociedade é o envelhecimento populacional. Tá? E essa população mais idosa também precisa de cuidado. E quem vai cuidar, em geral, são as mulheres também. Então, uma coisa que a gente está vendo com o envelhecimento populacional é que muitas mulheres, algumas mulheres têm que, além de cuidar dos filhos, cuidar também dos seus pais ou dos seus avós. Então, elas agregam múltiplas funções de cuidado. Tá? E isso é uma coisa que tem sobrecarregado muito as mulheres e tem levado as mulheres a adoecer psiquicamente. Né? E aí a gente vê aí nas clínicas da família, nos consultórios, às vezes uma mulher multiqueixosa, com queixas difusas, com somatizações difusas, e quando você vai ver, existe uma sobrecarga aí, né? Que às vezes a gente pode até pensar em uma questão de ansiedade, depressão, mas é muito relacionado a esse contexto de uma sobrecarga de trabalho. As causas dessa sobrecarga, assim, talvez uma delas a respeito dos idosos tenha a ver com o fato de que a gente ainda não tem uma cultura como existe no mundo anglo-saxão, de que os idosos vão para casas de repouso, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer é assim, como é que você resolve isso em relação ao parceiro, quando tem parceiro dentro de casa? É a mulher que vai ter que ensinar o parceiro o cuidado? Porque se isso não foi transmitido dentro de casa pelos pais dele, como é que ele vai... além de ter cuidado com todo mundo, a mulher ainda vai ter que ser professora. Pois é aí que está a crítica, né? Também, assim, há uma mudança aí de mentalidade muito importante. Né? Porque é necessário que a sociedade como um todo quebre esse paradigma, quebre essa visão de que é a mulher é que tem que cuidar. Por exemplo, nas gerações mais antigas, né, e eu vejo isso assim nas pessoas que têm mais idade, por exemplo, que eu, é o natural e o esperado que a filha mais velha, que as filhas cuidem dos pais e não os filhos. Né? Então, assim, eu tenho a esperança que essas futuras gerações que estão vindo aí consigam quebrar um pouco mais esses paradigmas, esses comportamentos muito cristalizados, entende? Porque as nossas coortes, eu acho que a gente está num momento de transição, mas que ainda tem que ter muita quebra, né? Tanto é que assim, você vê hoje muitas mães e famílias preocupadas em criar meninos que estejam com uma consciência melhor, né? Melhor no sentido de entender que o homem, ele também tem que cuidar, ele também exerce função de cuidar, ele tem que ser responsável também por se cuidar e cuidar do outro, da sociedade, né? Pois é, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar dos pais, acumulando com o trabalho formal, né?
tem uma hora que isso dá um esgotamento mental. E aí ela não consegue mais cuidar de ninguém, porque quem é que vai cuidar dela? É isso aí. E aí ninguém cuida dela. E aí ela tem, né, um esgotamento muito grande. E aí a gente vê o aumento de sintomas de ansiedade, aumento de depressão, e isso é uma tendência geral. A gente está vendo que nas populações, né, as populações que têm algum tipo de monitoramento, você vê o aumento das prevalências de depressão, ansiedade, tanto nas mulheres quanto nos homens também. E a nossa sociedade, ela tem tido indivíduos cada vez mais solitários e cada vez mais isolados, né? O senso de coletividade, ele tem diminuído muito, né? Por todo o contexto que a gente vive, de um discurso muito exacerbado do individualismo, né? Da hiperperformance do individual. Então, o outro, ele não é mais visto numa cooperação, e sim como uma pessoa que vai competir com você. Então, essa hiperindividualização e esse isolamento também que tem acontecido, né? As famílias estão ficando mais restritas, menores, o apoio social, o entorno social também tem sido mais fragmentado. E isso, nessa questão do cuidado e dessa sobrecarga, só piora ainda mais, né? Então, assim, a gente, na área da saúde mental, psicólogos, tem ficado muito preocupado com essa situação. Você acha que, de alguma maneira, eu sei que isso parece uma coisa... É um pensamento, assim, que parece contraintuitivo, né? Em certos setores da sociedade, você tem uma espécie de uma valorização da experiência comunitária, por exemplo, de igreja, que se vê exatamente do fato de que você procura ali uma espécie de um substitutivo de alguma coisa. De uma sociedade, de um apoio social. Uma solidariedade, né? Isso. E por isso, porque nós humanos somos sociais. A gente precisa do outro, a gente precisa estar em grupo. O grupo é algo que nos fortalece. Entende? Então, por isso que as pessoas, não só por isso, claro, né? Mas a busca de grupos, o grupo de bicicleta, o grupo de ciclismo, o grupo de corrida, né? O grupo da igreja. Então, esses grupos, e isso também é mostrado na literatura, que apoio social, essas redes sociais, é fator de proteção para a saúde mental. Porque é isso, você vai procurar, né, parceiros, colegas, pessoas que você possa trocar, pessoas parecidas com você. Porque você pensa, antigamente, talvez na época, nas cortes mais antigas, era mais comum, por exemplo, você conhecer os teus vizinhos. Você conhecia o teu vizinho de porta. Se faltava açúcar na tua casa, você batia na porta de um vizinho, né? Existia um senso de comunidade. Hoje em dia eu brinco isso com meus alunos. Se falta açúcar na tua casa, o que você faz? Meus alunos, eu peço pelo iFood. Eu peço pelo aplicativo. Se você não pensa em bater no vizinho, por quê? Você não conhece o vizinho. Não conhece mais o vizinho. A gente muitas vezes não conhece quem mora do lado da gente. Então, essa questão e muitas vezes essa questão do cuidado, os vizinhos se ajudavam nos cuidados. Então, por exemplo, se uma mãe às vezes precisava que alguém olhasse o filho, ela pedia para a vizinha. Eu me lembro de eu pequena, a minha mãe pedir para as vizinhas do primeiro andar, que eram duas senhoras mais velhas, cuidar, dar uma olhada em mim, né, em mim e no meu irmão, para ela poder sair, ela poder trabalhar. Então, existia essa cooperação que a gente também está perdendo. Nesse estilo de vida que a gente vive, né? E principalmente, eu brinco muito isso com meus alunos, assim, a gente não conhece mais nossos vizinhos. É tudo, você não pega mais carona com o vizinho, você pede um Uber, né? Pede um iFood, você resolve, e você já não cumprimenta mais nem as pessoas que moram às vezes no teu prédio. Eu acho que também tem uma redução crescente da confiança interpessoal. Isso aí. Né? E aí uma coisa retroalimenta a outra, porque se você não conhece o outro, você não tem relação com o outro, você não sabe o que o outro está passando, então você tende a confiar menos, a desconfiar mais, né? Então o vizinho, ele passa a ser uma ameaça e não alguém que pode te ajudar quando você tiver um problema, né? Vai que o vizinho não sei o quê, vai que ele bate em velho, vai que ele abusa de criança, vai que ele vai assaltar alguém no prédio. Pois é. Existe uma tendência de burnout, né, feminino, como consequência desse é um problema individual, né, o esgotamento, né? O quanto isso
um problema estrutural, na verdade. Ah, com certeza, é um problema estrutural, porque no momento que nós, como sociedade, a gente dá uma anuência, a gente normatiza que a mulher é que vai tomar conta de tudo, e isso é algo assim, é dado a priori, muitas famílias já é automático que a mulher é que tem que cuidar de tudo, né? Isso é fadado ao fracasso. Então, né, o que se chama aí de burnout, claro, tem muita confusão aí, mas, a grosso modo, leva a esse esgotamento físico e mental das mulheres. Aí você tem aumento de uso de medicação, de ansiolíticos, antidepressivos, né? Claro, tem toda uma questão de uso indiscriminado desses remédios, né, que também a gente sabe que está sendo exagerado por um lado, mas também é reflexo desse lugar aí adoecido também, né? A linguagem do autocuidado ajuda ou mascara essas desigualdades mais profundas, hein? É uma boa pergunta. Depende, né? Porque se você chega para uma mulher numa realidade que ela, né? Vamos supor numa realidade para a pessoa que está vivendo num contexto mais vulnerável socioeconomicamente. Né? A pessoa mora longe do trabalho, Rio de Janeiro. A pessoa mora muito longe, trabalha na Zona Sul, aqui, na Zona Sul. Ela tem que pegar 2, 3 ônibus para vir, né? Tem toda uma situação precária em casa, tem pouca assistência à saúde, pouca segurança, salários muito baixos, não tem seguridade social. Aí você vai falar para ela assim, não, olha só, você está se adoecendo porque você não tem autocuidado. Dá vontade de bater. Né? Então, assim, esse discurso do autocuidado, ele tem que cuidar muito, porque, assim, há muitas coisas que hoje, atualmente, a gente responsabiliza muito o sujeito pelo seu estado de saúde. E a gente aliena o sujeito do contexto social que ele vive. Então, você falar, às vezes, para uma mulher, né, que mora em lugares muito distantes do trabalho, em situações precárias, que tem que pegar transporte precário, com trabalhos precários, com ambientes precários, filhos às vezes não tem uma escola decente para ficar, não tem creche, porque a gente sabe que um problema crônico do Rio de Janeiro é falta de vaga em creche. Né? Então você vai falar para essa mulher, não, olha só, você está com burnout, mas você tem que respirar fundo. Tem que contar até 10. Tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Você tem que privar, você tem que dar, como é que você tem que dar prioridade ao seu autocuidado? Como? A que horas? A que horas? Então não é uma questão dela individual, é algo da estrutura social, da desigualdade econômica, da misoginia, de toda essa hipercarga da mulher. Então, se a gente não mexer como sociedade, não adianta você fazer um discurso de autocuidado do sujeito, né? Mas se a sociedade está cada vez mais individualista... E aí é o perverso, né? É o problema de onde a gente está caminhando. Não é à toa que a saúde mental está piorando. Né? Então a gente fica particularmente muito preocupado. Eu confesso que eu também não sei, porque quando você está dizendo, por exemplo, assim, é que às vezes eu fico imaginando que as formas antigas de solidariedade pressupunham uma hierarquia. E quando você, entendeu? Assim, eram indivíduos, mas uns eram mais indivíduos que os outros, né? O homem era mais indivíduo que a mulher, que não sei o que e tal. E que a gente vai criando uma sociedade que é mais igualitária, mas ela vai ficando com mais indivíduos, Será que... e a gente não consegue desenvolver ainda uma solidariedade igualitária. Mas olha só, será mais igualitária, entendeu? Mas olha só, talvez eu vou fazer uma provocação, talvez essa ideia da gente estar construindo uma sociedade mais igualitária seja uma falácia, uma ilusão, porque na real talvez a gente não esteja. E a gente está construindo uma sociedade talvez tão desigual quanto sempre foi, tanto é que a gente tem só aumento de concentração de renda. Né? Então, não sei o quanto de fato é igualitário. Né? Bom, nesse ângulo que a gente está falando, por exemplo, de igualdade de gênero, é mais igualitário. Mas a gente sabe talvez que em outros setores... Bom, a gente está falando de um negócio engraçado, né? Que assim, digamos assim, é mais fácil você garantir nesse campo a igualdade, porque ninguém tem que tirar dinheiro do bolso, né? Pode ser. Talvez, porque quando as mulheres também começam a ganhar melhor... Não, é porque tem uma crítica que se faz, na verdade, que é os progressistas abandonaram a luta
de classe, ou da ideia de diminuir a desigualdade social do ponto de vista material, e passaram a investir em redução de desigualdade de gênero, de redução de desigualdade que eles chamam, e aí esse pessoal mais antiga, tradicional, chama isso de esquerda neoliberal. Que assim, aí é muito fácil, porque você pode conseguir, sei lá, cota, consegue isso, consegue aquilo, pereré, só Desde que não mexa e o patrão dinheiro. não bota um centavo no bolso, não tira um centavo do bolso. E aí, por isso que eu pensei nisso quando você fez essa provocação, porque eu não sei se na verdade você está despindo um santo para vestir outro, né? Pois é, então assim, claro, né, não quer dizer que não tem que ter igualdade de gênero, mas você coloca, eu acho também concordo, acho bem pertinente mesmo, porque a gente não mexeu ainda na raiz do problema, né, assim, uma das grandes raízes é a desigualdade socioeconômica. Pois é, aí eu não tenho dados para saber se as mulheres continuam... Se você está tendo um maior avanço dentro de casa, nas relações, por exemplo, homem e mulher, e se a disparidade de renda está acompanhando isso, né? Eu não sei, a longitudinal, não sei se a gente tem, mas a gente ainda tem muita desigualdade de renda entre homem e mulher, e o que o censo mostra é que cada vez mais, assim, que não sei, os lares no Brasil, a grande maioria é chefiado por mulheres. Chefiados e bancados financeiramente por mulheres. Então, assim, uma das perversidades que se fala muito é assim, a mulher ganhou mais autonomia, mas de certa forma agora ela tem que sair para trabalhar e trabalhar em casa. Então ela acumulou os dois trabalhos, né? Eu acho que assim, claro, é muito difícil às vezes a gente avaliar os processos só como bom ou ruim, claro, né? Há uma complexidade nisso. Talvez eu quero acreditar que estamos num processo, eu tendo a ser moderada para otimista. Sim. Aposto, né, num lugar que a gente esteja evoluindo aí para um processo de fato, né, uma melhoria, uma igualdade maior. Porque, assim, há que evoluir muito, porque, assim, a mulher legal entrou no mercado de trabalho, está mais igualitário, tem mais direitos, conquistou muita coisa, mas muitas coisas ela acabou acumulando, né? O ideal seria... Aí eu fico pensando assim, mas que tipo de política pública ou mudança institucional você acha que poderia fazer a diferença? Políticas públicas, boa pergunta. Eu acho que tem várias, assim, tem vários ângulos. Uma coisa que seria uma política pública que seria bom tanto para o homem como para a mulher é aumentar a vaga de creche. Começa aí. Então, se a gente vai pensar em aliviar a sobrecarga de cuidado dessa mulher, das mulheres que chefiam o lar, uma dos grandes calcanhares de Aquiles é falta de creches boas de qualidade, para que as crianças pequenas, tá, possam estar enquanto essa mãe está fora, está trabalhando, né, que ela não tenha que fazer, às vezes, malabarismo ou deixar essa criança sozinha em casa para poder trabalhar. Ou às vezes essa mulher tem que, durante o dia, fica com a criança, aí à noite, quando alguém vem que consegue ficar com essa criança, ela sai para trabalhar à noite, vira a noite trabalhando, né? Então, por exemplo, uma política pública seria boas creches e aumentar a vaga de creche. E a outra questão, como você falou, é o lugar também de casas de repouso, né? Casas para as pessoas mais velhas também poderem ser cuidadas. Eu acho que esses dois, eu acho que isso é pior ainda do que creches, sabe? E isso é um problema que só vai crescer, né? Porque a gente está vendo o envelhecimento da população brasileira. E assim, isso só vai piorar, isso é um problema em vários países e no Brasil também, né? E a gente não tem infraestrutura nenhuma para dar conta disso. Não tem. Mas como é que a gente vai sair dessa lógica de dar conta de tudo? Sem que as mulheres se sintam culpadas? Porque também, porque imagina, as mulheres vão lá e se conscientizam, que tô passando por esse perrengue aqui, tal, vamos imaginar que você, até no consultório. Como é que você sai de uma situação como essa? É muito trabalho. Seja resiliente. Não. Autocuidado. Não, eu particularmente tenho um certo ranço da palavra resiliência e autocuidado. Eu tô usando sacanagem. Não, e assim, porque é colocar muito na conta do indivíduo algo que é estrutural, que é social. E se a gente fica só a nível individual, claro que o indivíduo, ele tem
algum poder ali de ação, mas às vezes é muito pouco frente a algo que é muito maior, né? Então, eu acho que essas palavras ficam um pouco complicado mesmo, né? Muito bem. Márcia, muito obrigado por ter vindo até aqui para a gente ter essa conversa fundamental sobre a saúde mental, né? Não é a saúde da mulher, é a saúde mental, né? Que é um negócio que é absolutamente fundamental para compreender essas dificuldades de gênero, né? E, sobretudo porque ela é invisível para muita gente, não é invisível para a mulher, mas ela é invisível, o sofrimento calado, né? Para quem está nos acompanhando e tem interesse em assuntos tão profundos como esse, tão complexos como esse, confira o acervo digital da revista Insight Inteligência. A gente tem mais de 1000 artigos. E não esquece de acompanhar nas redes sociais, né, do canal Meio e da revista Insight Inteligência, né, para você não perder as nossas novidades. E até o próximo Diálogos com a Inteligência. O Brasil não está dividido em dois, está dividido em 5 realidades muito distintas. O agro, a periferia urbana, o popular estatal, a classe média tradicional, a elite econômica. Há 5 sentidos de tempo, 5 noções de ambição, 5 conjuntos de valores. Esses 5 grupos vão às urnas em 2026 e entender o que cada um quer é a diferença entre eu ler o resultado e ser surpreendido por ele. É sobre isso esse novo episódio do Ponto de Partida da série. Então vem comigo, vamos descobrir o nosso país. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.